Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 16º episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o nosso amigo Rodrigo Marinho, que é advogado, professor de Direito, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, membro do Conselho Editorial da revista Mises e tem mais uma série de qualificações aqui que eu vou pular, vou pedir respeitosamente para poder pular, porque claro, o currículo do homem é extenso. Eu vou resumir tudo dizendo que, além de tudo que ele tem profissionalmente na vida acadêmica, ele é pai, é marido, é um professor, advogado e é um cara que defende com todas as suas forças as ideias da liberdade. Rodrigo, seja bem-vindo. Prazer ter aqui. Agora eu tenho um novo membro da família, agora eu virei pai de pet também. Agora, virou pai de pet? Tô brincando. Mas assim, tenho agora um cadelinho, um pastor alemão, e tenho 2 filhos, o Pedro e o Arthur, e sou casado com a Heloísa, então é sempre um privilégio estar aqui falando sobre um tema tão importante. Por muito tempo, os liberais e conservadores tiveram algum receio de se falarem que eram de direita. Eu acho que esse receio acabou. Eu acho que todo mundo entendeu o que é de direita. Ainda que hajam pontos de divergência e pontos diferentes para um e para outro, nós estamos tão longe, de mudar ainda o aspecto não cultural, porque eu acho que o Brasil é de fato de direita. Os brasileiros são de direita. Sim. Mas o aspecto político, a janela de Overton na política, que eu acho que a gente tem um trabalho ainda mais longo para fazer isso acontecer. Mas o que há de avanço, o que houve de avanço nos últimos 16 anos é absurdo. Absurdo. Rodrigo, olha só, cara, você é autor de um livro chamado A História do Brasil pelas Suas Constituições. Há um outro livro, se eu não me engano, do nosso querido Roberto Campos, que é A Constituição contra o Brasil. Referindo-se especificamente à Constituição de 1988. Queria que você desse uma passada rápida sobre as nossas constituições e de que maneira algumas delas ajudaram na nossa história e outras prejudicaram o avanço do Brasil. O livro, na realidade, é do Paulo Roberto de Almeida, que é um compilado. Ele mesmo. Que é um compilado de vários artigos do gigante Roberto Campos. E é interessante até ver esse momento que o Roberto Campos, Thiago, ele foi um deputado de voo solo, digamos assim. Não havia um movimento de direita. Sim. É importante entender esse movimento, até o movimento liberal / conservador, ele só aconteceu em 3 momentos históricos, movimento, não políticos, como o Roberto Campos. Eu tenho o movimento do século XIX, com o Império, que eu vou ter os Luzias, eu seria um Luzia, eu seria um liberal, você provavelmente seria um Saquarema, que era um conservador, e você teria essa visão dentro dessa perspectiva. E havia uma contraposição muito forte entre conservadores e liberais. Apesar de haver uma pauta comum de liberdade entre os que eu chamo de bons conservadores e bons liberais, que era a abolição dos escravos, Sim. que é a pauta central. Inclusive o ministro Silvio Almeida colocou hoje que o liberalismo foi culpado pela escravidão. Cara, isso é uma excrescência, Na verdade, isso é uma contradição em todos os termos possíveis, porque só houve fim da escravidão pós-revoluções liberais, Sim. Pós as ideias de Locke, de Adam Smith, de Hume, pós a ideia desses gigantes, de Benjamin Constant, foi que nós acabamos com a escravidão, pós-Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e mesmo com todos os defeitos, a Revolução Francesa. Só após isso é que nós passamos a ter a abolição dos escravos. Então isso é importante entender isso para dizer, sem a ideia de liberalismo, sem a ideia de direitos humanos que foram criadas ou consolidadas pelos liberais, não haveria abolição dos escravos. Só por isso já era para... Posso fazer um corte aqui? Direitos humanos, você está se referindo a quê? Quando Vida, você fala? Liberdade e propriedade. Tá. Só existem esses direitos humanos. Só existem esses. Qualquer outro direitos humanos que violam esses direitos humanos não podem ser chamados de direitos humanos. A esquerda que transformar os direitos fundamentais, que ela vai chamar de direitos fundamentais em direitos humanos e fazer uma jogada retórica que não tem semântica, que é absurda, eu já vou falar sobre as Constituições, mas uma jogada semântica para dizer aquilo que está posto na Constituição é direitos fundamentais são direitos humanos, e com isso eu consigo fazer uma validade constitucional de, por exemplo, os direitos sociais, que não são direitos humanos, nunca foram direitos humanos, até porque alguém tem que pagar por esses direitos sociais. Direitos humanos são inatos ao homem. Era isso que eu queria trazer para quem nos assiste. Então, os direitos humanos, vida, liberdade e propriedade, eles são oponíveis contra o Estado? São oponíveis contra o Estado e contra qualquer pessoa. E contra qualquer pessoa. Porque, na verdade, os seus direitos humanos são direitos inatos ao homem. Porque, até um exemplo, na hora que alguém é escravizado, ele perde, ele deixa de ter direitos humanos? Não, esses direitos humanos estão sendo violados. Sim. Estão sendo impedidos, mas ele tem.
né? Quando a teoria liberal traz isso, ela traz o humano, a vida importa. Mais ou menos o que a gente está discutindo hoje com relação ao DPF 442, a mesma lógica. A vida importa. Sim. Essa vida importa desde a sua concepção. Porque é um direito dado pelo Criador a todos os seres humanos. É interessante. São inalienáveis esses direitos. Isso até mudou em termos de teoria, né? Em determinado momento falava-se do Criador, até porque a primeira ideia liberal foi da ideia de você poder defender uma fé, defender um credo, ter um direito de liberdade religiosa. E esse direito de liberdade religiosa, dizia, obviamente, começou a ser assim, esse direito foi dado por Deus. Sim. Ou se eu não acredito em Deus, esse direito é inato ao homem. Que é a diferença dos direitos naturais... É da natureza de um ser humano. Exato. Que é a diferença dos direitos naturais do direito positivo. Os direitos naturais são aqueles inatos ao homem, ou dados por Deus ao homem. E o direito positivo é aquele que o homem ele cria. Só que o homem não cria direitos, né? Os homens fazem... existem leis porque existe vida, liberdade e propriedade. Sim. Não o contrário. Não o contrário. Como diria Bastiat. E eu disse que esses direitos humanos são oponíveis contra o Estado, porque isso que a esquerda fez ao redor do mundo, de transformar uma série de direitos criados em direitos humanos, ele faz o caminho inverso. Sim. Ele espera do Estado alguma coisa. Então não é um limite na atuação estatal. Pelo contrário, você amplia para obter esses direitos. Vou dar um exemplo, direito à educação. A moradia. A moradia. Você dá um saúde. cheque em branco na mão do Estado e passa a ser dependente do Estado para que ele se implemente. E aí você vai aumentando o poder desse Estado, você vai aumentando as possibilidades do Estado interferir cada vez mais na sua vida. Até tem nesse mesmo livro, A Lei do Bastiat, que eu recomendo demais esse livro, tá? Podem ler A Lei do Bastiat, um livraço. Livraço. É um livraço, mas desse tamanho. E ele tem sacadas geniais. Ele vai falando das pegadas, numa discussão que ele diz no livro, mas você não está pensando na fraternidade. E ele fala, fraternidade forçada destrói a liberdade. Não existe fraternidade imposta. A fraternidade ela tem que ser claramente voluntária. Sim. Ou seja, para eu ser fraterno, eu tenho que contribuir voluntariamente. Por isso que eu detesto aquela expressão justiça social ou justiça tributária. Ou seja, eu vou roubar de alguém para dar alguém. Né? Imposto é roubo e sempre será roubo, está sendo tirado a força de alguém. Mas é interessante eu falar tudo isso porque a Constituição de 1824, criada por Dom Pedro I, depois da Constituinte de 23, né, que faz 100 anos esse ano, e ano que vem teremos 100 anos da melhor Constituição, mas de longe, assim, mas de muito 200 longe. anos. 200 anos. 200 anos agora e 200 anos da Constituição de 1824, de muito longe em qualquer outra Constituição que o Brasil teve. A Constituição de 1824, ela foi criada, ela foi inicialmente outorgada, né, aspas, imposta por Dom Pedro I, com uma característica que quebra a ideia de imposição. Ele apresenta a Constituição e essa Constituição é confirmada nas províncias, que eram os antigos estados do Brasil, em todo o Brasil. Né? Ele sai confirmando. Inclusive o Paulo Resulti, que é um dos biógrafos do Dom Pedro I, ele vai dar a definição de monarquia é aquela que o povo escolhe a dinastia. Como o povo confirma a Constituição, nessa Constituição a confirmação da dinastia dos Bragança. Não eram Orleans e Bragança ainda. Só passou Orleans e Bragança com o Conde D. Eram os Bragança, e a partir dos Bragança passa a ter essa visão. Você está querendo dizer que isso foi validado pela população brasileira? Foi validado. A dinastia foi validada, inclusive ela poderia ser mudada por uma emenda constitucional. A dinastia. Né? Ela podia ser extinta, podia ser colocada, como foi, por exemplo, a dinastia na Inglaterra, também é considerado pela mesma lógica o Império, porque eu tinha a dinastia anterior aos Windsor, que na verdade é outro nome, que vai ser alguma coisa alemã, não vou lembrar o nome alemão, e antes era os Stuart, e foi mudada essa dinastia lá. A nossa Constituição, ela nasce absolutamente liberal. Nós vivemos uma monarquia constitucional. O que você quer dizer por liberal? É interessante dizer isso, né? Há uma confusão, até eu vou explicar a diferença entre conservador e liberal mais para frente, mas o liberalismo ele não é uma visão econômica. O pessoal se perde muito nisso, né? Eu sou liberal na economia. O liberalismo não é econômico, o liberalismo é político. O liberalismo é um contraponto fundamental ao absolutismo, certo? Até a ideia absolutista ela era autocrática, era a ideia de uma, aspas, o que a gente chamaria hoje de ditadura. Sim. Ou seja, eu tenho um poder concentrado na mão de um príncipe, na mão de um rei, e esse poder concentrado na mão de um rei, ele varia a promulgação da lei, a execução da lei e muitas vezes o julgamento da lei.
estava concentrado nesse príncipe, ele estava acima da norma constitucional. Repete devagar, por favor, como é que era o príncipe? O príncipe, ele tanto legislava, como ele executava, como ele julgava, em geral. A palavra isso lá dele, atrás... isso pré-revoluções liberais. Até antes das revoluções liberais, se eu tratar de Inglaterra, de 1215. Tá. Né? Na ideia de 1215, quando eu faço a Carta Magna inglesa, é a primeira vez em que um rei, em que um príncipe se subordina a uma norma constitucional. Porque ele estava acima da norma, por uma razão muito interessante. O rei ou o príncipe, ele era escolhido por Deus. Como é que uma norma descoberta ou feita pelo homem vai se sobrepor a ele? Porque ele era a escolha divina, Sim. certo? E foi a primeira vez na história, isso é uma discussão inclusive na religião, vai ter, principalmente na minha religião, que é eu sou católico, vai ter uma discussão muito forte sobre isso, e a razão não é porque é o liberalismo econômico, é porque é o liberalismo político. Sim. É muito importante entender isso. Sim. Há decorrências econômicas, Sim. mas a causa é política. Sim. E se esqueceu de falar sobre isso. Sim. Então, quando eu tenho um pensamento liberal, é que eu passo a ter o príncipe subordinado a uma Carta Magna, que é o que eu votei em 1215 na Inglaterra. É o primeiro país a fazer isso. E eu depois aumento ainda mais a força do parlamento lá no século XVII, na Revolução Gloriosa, que é um aumento à força parlamentar. Porque o parlamento, quando ele foi criado só para discutir orçamento. Depois disso, na hora que eu começo a limitar a posição do príncipe, eu começo a quebrar a necessidade de pedir autorização ao príncipe para fazer algo. A Drake McCloskey tem um livro brilhante que é Deixe-me em paz, eu te deixarei rico. Por quê? Porque na hora que eu limito o poder do Estado, na hora que eu limito o planejamento do príncipe, do rei, Sim. do autocrata, eu aumento a liberdade dos indivíduos. E os indivíduos podem fazer algo sem precisar ter limitação daquilo que é determinado pelo rei, ou o risco, né? Ou a insegurança jurídica para dizer que aquele rei pode mudar de ideia. Hoje eu gosto do Tiago, amanhã eu não gosto mais. Uhum. Hoje eu acho o Tiago legal, amanhã eu não gosto mais. A ideia constitucional é a ideia de que eu tenho previsibilidade. O nome disso é rule of law. É Sim. Estado de Direito, é segurança jurídica. É o império da lei. É o império da lei, é o devido processo legal. Foi nesse direito aí que você estudou, né? Exatamente. É o direito, na verdade, que todos nós estudamos, mas a lógica constitucional, quando em 1824 nós criamos a Constituição, ela foi uma Constituição eminentemente liberal, absolutamente moderna. O pessoal lê essa Constituição e lê o passado a preço de hoje. E você não consegue analisar o passado a preço de hoje. Você tinha que entender que o mundo era autocrático até aqui, ó. E a gente cria uma Constituição em 1824 absolutamente moderna, liberal claramente, tanto no sentido político, porque se eu limito o poder do Estado, eu permito que as pessoas ajam. Pronto, E respondido. isso vai decorrer à questão econômica. Então, ela era uma Constituição liberal porque ela limitava o poder do Estado. Perfeitamente. Beleza. E do próprio príncipe. Para mim, eu tenho Dom Pedro. Para mim, George Washington está para os Estados Unidos como Dom Pedro I está para o Brasil. Isso é importante ser entendido. Muita gente quis destruir a visão de dois caras geniais, que são Dom João VI e Dom Pedro I. A história do Brasil é muito rica, muito rica. E eles quiseram destruir um cara que enganou Napoleão. Um paiseco desse tamanho, o cara manda todo mundo embora, manda uma corte, quase 20 mil pessoas embora, manda diversas naus que nenhuma tinha motor, manda toda a riqueza do país embora, todo o ouro, toda a biblioteca, monta uma série de instituições que faziam muito sentido naquela época, que eram os Correios, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, várias coisas que são trazidas porque ele traz a inteligência de Portugal para o Brasil. E essa visão, o próprio Napoleão disse, só um chefe de Estado me enganou. Que naquele momento ele não era nem um imperador, né? Ele não era nem um rei. Ele era... daí que vem aquela expressão haver navios, né? Exato. O pessoal chegou em Portugal e ficou haver navios. Exatamente. E o Napoleão admite isso. Né? O Napoleão é um gigante, né? Um militar gigante. Você pode, tinha conquistado a Europa. Né? Você pode discordar 100% dele, mas que ele era um militar genial, ele era. Que o Burke vai dizer, né? Da Revolução Francesa irá parir uma ditadura, né? E foi pariu a ditadura. Durante um século, esse século XIX, nós tivemos um século de muita força parlamentar, um século de limitação do poder do Estado, um século de absoluto crescimento na história da humanidade. Foi o momento que nós mais crescemos na história da humanidade. Nós demos saltos. E seguimos dando saltos. Porque nós seguimos com esse regime vitorioso. Por mais que a gente ainda tenha problemas, por mais que ainda tenha esse sonho desses irresponsáveis de voltar a autocracias modernas, nazismo, comunismo, fascismo, que são a mesma coisa, uma roupagem diferente.
certo? A mesma coisa, ou seja, o chefe de Estado vai legislar, vai julgar, e vai legislar, vai executar e vai julgar. Cara, eu tive a alegria de escrever um artigo sobre isso que foi publicado no Conexão Política. Legal. Pô, é a mesma coisa. São as autocracias modernas. Autocracias são a regra do mundo. Nós estamos vivendo agora uma exceção em termos históricos. E o mundo nunca foi tão rico, tão próspero e tão seguro com essa exceção histórica. E o Brasil traz essa visão em 1824, numa Constituição que ela traz pela primeira vez uma inovação muito legal do Benjamin Constant, o Bom, né, que era o pensador francês, que é um grande craque que traz a ideia do poder neutro, que foi trazido pela nossa Constituição com o nome de poder moderador, que é, em essência, um não poder. Uhum. A gente aprende nos livros de história que o poder moderador dava poder ao Dom Pedro I. Não mentira. É verdade. É mentira. Na verdade, é uma absoluta mentira, porque, diferentemente do Ibanez aqui, que pode apresentar uma emenda constitucional, ou do Lula, que pode apresentar uma medida provisória, o Dom Pedro I não podia apresentar nada, nem apresentar ele poderia. Nem apresentar ele poderia. Havia limitação clara. O Executivo poderia, no máximo, fazer com o que a gente chama hoje aqui nas Assembleias Legislativas, que é muito comum, é uma lei de indicação, um projeto de lei de indicação. Que, se por acaso o parlamento quiser colocar ou não, ele faz. É o contrário, né? Tipo assim, ele, Executivo, poderia dizer, ó, tem que fazer. O que o Dom Pedro fazia era dizer, eu acredito que o Brasil precisa de uma lei. Ele fazia o que se chama de discurso, que é o discurso de Estado, que a gente vê muito forte nos Estados Unidos, que até tem aqui no Brasil, mas não é tão valorizado, que é o início dos trabalhos do ano legislativo. Que era passando a primeira sessão, em tese o presidente abre, o imperador abria. Tanto é que tem na Biblioteca do Senado as falas do trono, que era o nome que se dava a isso. Então são 4 volumes maravilhosos, eu recomendo demais comprar. Os 4 volumes são um pouco mais de R$100, é maravilhosa essa obra, além de ser belíssima. As falas do trono. As falas do trono, maravilhosa a obra. E se você não quiser comprar, tem na internet também. Facilmente, você consegue inclusive pesquisar termos, pesquisar o que é que o Dom Pedro falou, pesquisar tudo isso nessas falas do trono. E em 1824, voltando ao que eu falei do George Washington e Dom Pedro I, o George Washington ele poderia ter sido um ditador dos Estados Unidos. Ele poderia ter assumido o poder, ele poderia não ter feito uma Constituição, ele poderia ter governado por decreto. Se você ler um livro chamado Milagre da Filadélfia, que é um livro lançado pelo Clube Ludovico, maravilhoso, ele vai ter uma pegada que ele senta, ele não fala nada durante todo o momento que é feita a Constituição americana, mas ele está lá, porque a presença dele impacta muito. E ele confere, diz assim, eu vou me subordinar a essa regra. E ele não precisaria disso. Ele tinha poder militar, ele tinha as forças das armas, ele tinha a força do poder político. E tinha acabado de prevalecer. Ele ganhou uma guerra com uma potência gigantesca, muito maior do que os Estados Unidos. E ao mesmo tempo o Brasil, né? O Brasil havia ganhado a guerra com Portugal. Teve guerra com Portugal? Teve. As tropas portuguesas que ficaram aqui entraram em batalha, nós tivemos que contratar mercenários. Né? Dom Pedro I foi à guerra, venceu essa guerra como venceu praticamente todas as outras. Dom Pedro I só perdeu uma guerra e o Brasil só perdeu uma guerra, né? Nem perdeu, né? Não ganhou a guerra da Bacia Cisplatina, porque nós tivemos um grande azar de perdermos a nossa primeira chefe de Estado mulher, que foi Dona Leopoldina, que ela morre quando Dom Pedro vai para lutar no Rio Grande do Sul. E ela falece nesse momento e ele volta. E nesse momento a gente acaba fazendo um acordo com a Argentina e faz um acordo para manter o Uruguai. Dali nasce o Uruguai. Foi a única, aspas, derrota, porque não foi derrota, que nós tivemos militar. Todos as outras nós vencemos. O Brasil, incrivelmente, é a 10ª maior força militar do planeta. Né? Nosso exército é muito grande, apesar de ter vários problemas. Quando ele se mete em política, ele só é desgraça, mas enfim. Nosso exército é muito grande e muito forte. Mas nós tivemos em 1824... É melhor que fique só cumprindo a missão de exército. Deveria. Toda a vida que ele se meteu na política, o Brasil piorou. Sempre. Em todos os momentos. Desde a abdicação de Dom Pedro em 1830, os imbecis do exército tiveram participação. Obviamente ele precisava ir a Portugal também para manter o trono da filha. Assim como em 1869 no golpe da República. Mas é interessante que nesse momento o Dom Pedro I, assim como o George Washington, poderia ter sido ditador, não precisaria ter feito uma carta magna, não precisaria ter feito daquela forma que ele fez, não precisaria ter confirmado. Ele tinha força política e militar para segurar isso. Não fez. Ele se subordinou à regra constitucional. Dom Pedro só veio 35 anos. Dom Pedro ganhou todas as guerras que disputou, teve 30 filhos que ele registrou. Gostava de brasileiras, muito.
Eu gostava. Desde pequeno. Gostava de brasileiras e não era fiel. Né? Não. Ele foi fiel, muito fiel à Amélia. Né? Ele foi muito fiel e apaixonado por Amélia. Daí vem outro dos nossos ditados que as pessoas não sabem. Amélia, que é mulher de verdade. Que era a esposa de Dom Pedro I, que ele se apaixonou perdidamente por Amélia. Mas ele não se apaixonou por Dona Leopoldina. Né? Leopoldina não era... O Dom Pedro era muito galanteador e a Dona Leopoldina não era mulher... Ele admirava a Leopoldina, porque ela era admirável. Né? A Leopoldina era uma Habsburgo. Né? Os Habsburgo eles têm umas características muito interessantes, dizer que eles não fazem guerras, eles fazem casamentos. Então eles formavam príncipes e princesas para casarem pelo mundo e o Império Austro-Húngaro influenciar o planeta. E foi o que aconteceu. E a Dona Leopoldina tinha uma representação aqui muito forte. E isso teve influência até na nossa bandeira do Império. Nas cores da bandeira. Mas a bandeira não é porque eu vejo, não é por causa da floresta. O amarelo é o ouro, né? Amarelo, cara, é ridículo isso. Né? Para quem não sabe, o verde da bandeira brasileira por conta dos Bragança e o amarelo por conta dos Habsburgo. Essa é a razão. Porque Dona Leopoldina. Exato. Dona Leopoldina, que teve um papel fundamental na independência do Brasil em 1822 e um papel muito importante em 1824. A nossa primeira chefe de Estado não foi a Dilma Rousseff, isso é importante ser dito. A nossa primeira chefe de Estado foi a primeira mulher que esteve na chefia de Estado do Brasil foi a Dona Leopoldina. A segunda mulher que esteve na chefia de Estado do Brasil foi a Princesa Isabel. E a terceira, tem uma curiosidade, não foi a Dilma também não, foi a ministra do STF, a Ellen Grace Northfleet, que foi a terceira. 3 mulheres brilhantes. Assim, só para não decepcionar que a primeira foi a Dilma, as 3 mulheres... que seria uma marca ruim na nossa história, péssimo, né? Se você pega os governos Dilma e pensar, essa foi a primeira mulher, Deus me livre, coitada. E é importante entender isso, que nós tivemos 3 mulheres muito importantes na independência do Brasil e na consolidação do Brasil. Leopoldina, uma mulher que batalhou uma guerra muito importante, nós tivemos a Guerra de 2 de Julho na Bahia, né, que foi a última grande batalha do Brasil, dos brasileiros com os portugueses, em que a Maria Quitéria, ela se vestia de homem. Essa história é legal demais, né? Essa história é para dar filme, né? A mulher era uma atiradora espetacular, ela se vestia de homem e ela era sniper. Cara, e a mulher atirava muito. Aí o pai dela descobriu e tirou ela. Os comandantes da tropa foram até o pai dela e disseram, cara, nós precisamos dela na guerra. Ninguém sabe essa história. Ninguém sabe essa história e essa mulher venceu a guerra. Aliás, a nossa história é riquíssima e muito pouco conhecida pelo nosso povo. Pois é. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas culturais. A gente se diminui muito por não conhecer a nossa história. E alguém já chegou a dizer para mim que o Dom Pedro I era um idiota. Eu disse assim, um idiota, aí para mim assim, eu respondi na hora, né? É um idiota que fez a independência do Brasil, fez uma Constituição, depois fez a Constituição do Brasil, Portugal, cria a bandeira do Brasil, lindíssima a bandeira do Império, cria a bandeira de Portugal, cria a melodia do hino do Brasil, cria o hino de Portugal, ganha todas as guerras que disputou, inclusive uma guerra absolutamente perdida, que é a guerra que o Dom Pedro IV, não mais Dom Pedro I, ganhou, que é o Dom Pedro IV de Portugal, ganha do seu irmão absolutista Miguel, que aí vai ser a última batalha do absolutismo versus liberalismo. O liberalismo vence ali. Então é muito importante, principalmente os conservadores liberais entendam, que o liberalismo é uma decorrência política. Ele não tem um viés de cosmovisão como o conservadorismo tem. Eu vou fazer outro corte aqui, Rodrigo, para a gente poder, então, a primeira Constituição Liberal, sim, 1824, para não passar pelo caminho todo, e a gente já conversou bastante sobre a história, e a de 1988? A de 1988? Confusa. Confusa. É uma Constituição confusa, porque ela vai ter lá, assim, a ideia de livre mercado, está lá na Constituição. Está lá. E ela vai ter todo o intervencionismo, né? E ela vai misturou as duas coisas. Cara, nós tivemos um azar desgraçado, né? A gente tem dois, eu acho que a gente tem 2 azares muito importantes na história do Brasil. Tem alguns azares, né? Eu fico pensando, quando eu vejo a Inglaterra, eu disse, como esse país tem sorte, né? É sério, porque você pensa... Não, você pensa, tem o quê de sorte, né? Tem o quê de competência, mas tem o quê de sorte. Em momentos importantes da história, eles tiveram sorte. Porque nós tivemos uma sorte de ter um Dom Pedro II, cara fora de série, cara que nunca aumentou R$1 do seu soldo durante todo o período. Que teve Bonifácio como tutor. Bonifácio é um grande nome da nossa história. É um grande nome, mas eu acho que o próprio Dom Pedro era o grande nome. Eu tenho algumas ressalvas sobre o Bonifácio, mas e alguns pontos positivos, que é uma figura... complexa, né? Uma figura complexa. Tem um papel fundamental, sim, mas ela é uma figura complexa. Eu gosto muito do André Rebouças, tem um Luiz Gama, tem um Visconde de Mauá,
né? Irineu Evangelista de Souza. Você tem gigantes na nossa história colocadas, que se colocam. O próprio Bonifácio, né? Ele tem um papel, apesar de eu achar que a Leopoldina teve um papel maior do que o dele. Eu também acho, né? Isso. Maior do que o dele nisso. Mas, em 1887, Dom Pedro II estava muito doente na Europa. E era para ele ter morrido. Ele quase morreu. Aí a Isabel teria assumido com todas as vivas de chefe de Estado. Para quem não sabe, em 1888, após a abolição dos escravos, a Isabel tinha uma guarda negra. Cara, a guarda lutava capoeira. Capoeira passou a ser proibido no Brasil pelos republicanos, pelo golpe da República. Sim. Certo? Passou a ser criminalizada. Sim. A partir disso, né? Lembrando que a monarquia brasileira não tinha escravos já há muito tempo, né? Alforriou todos os escravos e por onde passava, sem ter nenhum real a mais, sem ter nenhum um conto de réis a mais, não é porque era real, né? Sim. A moeda era real, para quem não sabe, o réis era real, sem ter nenhum centavo a mais no seu próprio salário, o Dom Pedro II alforriava escravos, mantinha viúvas, mantinha órfãos, dava bolsa de estudos para estudantes com o seu próprio salário. E é importante só fazer o realce de que essa guarda negra da princesa Isabel era uma guarda que não era uma guarda de escravos. Eles não estavam lá escravizados para fazer a guarda. Eles nem remunerados eram. Era voluntário, trabalho voluntário. É importante que se diga. Voluntário, proteção da família, não só de Isabel, mas da família real como um todo. Tanto é que, quando dado do golpe da República, essa guarda negra foi toda presa e mandada para Fernando de Noronha, que era uma prisão. Sim. Só para vocês entenderem o tão boa a República, tão... desgraça. Um momento ótimo da nossa história. E nós tivemos assim, um azar muito parecido. Agora, o melhor de tudo, para você que está vendo, é a reação dele. Botou a mão na cara e falou assim, desgraça. Pois é, velho. E assim, 100 anos depois, nós tivemos um azar semelhante. Porque em 1988 a gente faz uma Constituição, porque aí começa, você tem que voltar um ano, mais ou menos um ano e meio antes, né? Que aí você vai ter um irresponsável, que é todo mentiroso, todo populista, dizer que tabelar preço vai dar certo. Cara, isso deu errado no Império Romano, deu errado em todos os momentos seguintes. Aí um imbecil chamado Zé Sarney cria um plano genial, né? Porque o pessoal esquece como é que o Estado se financia, que é tributos, endividamento e inflação, ou seja, imprimir dinheiro, e aí os tributos não são suficientes, não eram. Já o Brasil estava numa situação quebrada. Depois da Constituição de 88, então, vai para o espaço. O endividamento, a gente estava já endividamento externo gigantesco, ninguém dava mais dinheiro para a gente. Aí a solução era imprimir dinheiro. Aí, em vez do irresponsável cortar gastos, o que é que o responsável fez? Vamos dizer que a culpa é do empresário e vamos dizer que tem que tabelar preço. Tabela preço. Aí tabelou preço mais uma vez. Genialmente deu errado. Uma vez eu perguntei pro meu pai, que já faleceu, eu disse, vocês não sabiam que ia dar merda isso aqui, não? Eu disse, não, Rodrigo, era ótimo. E o plano foi, vitorioso. Você tinha para quem não lembra, os fiscais do Sarney, né? Os fiscais do Sarney lá, a SUNAB, eu não sei se você lembra disso. SUNAB. Superintendência de Abastecimento, Nacional de Abastecimento do Brasil. E tinha os fiscais do Sarney que tinham um preço certo do arroz, do feijão, da carne. Cara, isso é socialismo, velho. Não é outro nome. Essa era uma época de hiperinflação no Brasil, em que os preços mudavam de manhã para de noite. E a hiperinflação é causada por quê? Por impressão de dinheiro. Não é pela culpa do empresário. E os preços, óbvio, os preços vão reagir. Porque se eu não vendo aquilo a preço daquilo vale, eu simplesmente paro de vender. Aí quando eu parei de vender, a Polícia Federal disse, eu vou colocar... Você acha isso na internet, tá, pessoal? Bota aí, ó. Procura aí. Caçar boi no pasto, Polícia Federal. Você vai ver o videozinho da Polícia Federal com rifle, com fuzil na mão, no helicóptero, caçando boi no pasto. Meu Deus, cara. E aí, em 1988, aí o Sarney consegue nessa... Porque no primeiro momento... Vou ter que te interromper de novo, é só porque eu queria que a galera entendesse. Imprimir o dinheiro, não tem outro resultado que não seja imprimir o dinheiro. Aumento generalizado de preço. Não tem outro resultado que não seja inflação. Não tem jeito, não tem para onde correr. Dinheiro sem lastro de produtividade vai gerar inflação, não tem jeito. E também não adianta colocar fiscal para não poder aumentar o preço, porque as coisas não funcionam assim. É uma forma ótima, Thiago, porque aí você deixa de dizer que a culpa é do Estado e a culpa passa a ser do empresário. Você tira o foco de você, né? Você diz, não, o foco é do porque João. Quem imprime dinheiro é o Estado. Isso as pessoas têm que entender isso sempre. Não existe. É o Estado federal, né? Deixando claro, a União Federal. Ela que vai ter o poder de fazer isso. E provavelmente é o que nós vamos ver acontecendo já no Brasil. Em 8 meses nós já aumentamos
3% nosso endividamento em 8 meses. Nós saímos de 72% para quase 75%. Hoje, do PIB. Não, do endividamento público. Do endividamento público. Hoje, e o PIB está aumentando porque o governo está rasgando dinheiro. O governo está jorrando dinheiro para isso. Mas esse percentual que você falou é do endividamento em relação a quê? Em relação ao PIB do Brasil. PIB. Então saiu de 72% para 75% do PIB. A gente esperava que na pandemia fosse a 80%, não foi, ficou em 72%. Né? Foi um número espetacular. Sim. Foi a 75% em 8 meses. Opa, é para acender todos os sinais vermelhos. Tá? E hoje, notícia de hoje, agosto, mais uma vez, nós temos queda de arrecadação em relação a 2022. Tá? Ainda em relação à média histórica foi mais alto, mas o Brasil cresceu sua despesa em relação a 2022. Sim. Então, assim, nós tivemos queda de arrecadação, ou seja, a situação do Brasil é 3 meses diminuindo a arrecadação. Significa que o nosso resultado, a nossa produtividade está baixando. Né? Porque se eu tenho menos arrecadação de imposto de renda, eu tenho menos produção de renda. Essa é a decorrência que acontece. Tudo isso aqui que está acontecendo, em 1988, permitiu que o Sarney elegesse no PMDB uma grande massa do PMDB. Ele elegeu um bloco do PMDB muito forte. Só que foi a mesma época da lei de anistia. E aí volta tudo que é comunista que estava espalhado pelo mundo. Entra um monte de gente que não sabe nada de economia, e volta um monte de gente que realmente sabe menos ainda de economia, como o Aloysio Mercadante. Você pode achar esse vídeo também, ele comemorando o plano cruzado, que é o plano do Sarney, dizendo que plano maravilhoso, agora todo mundo sabe o preço certo. Porque essa galera... Cara, isso é 88, o cara tá até hoje dando pitaco na economia do Brasil. O cara é o presidente do BNDES, velho. Tá? O cara é o presidente do BNDES, assim, é uma maluquice. E a gente vai ter uma situação que em 1988 a gente vai ter o PT voltando, essa turma colocando, e vai para a eleição. A queda do Muro de Berlim acontece um ano depois. E até uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, Thiago, como é que surge o Centrão. Como que surge o Centrão? É legal essa história. O Centrão, em primeiro momento, a gente, para quem não trabalha no Legislativo, cada Câmara, cada Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa Federal, ela vai ter comissões e vai ter o plenário. Sim. Todos eles, todo o parlamento tem essa característica. Na Constituição, nós temos várias comissões temáticas e o plenário. O plenário confirmava cada situação da comissão. Só que na comissão era maioria simples. No plenário era maioria absoluta. O que significa? Para eu votar aqui na comissão, digamos que tivesse, eu não vou saber o número exato, mas digamos que tivesse 21 membros. Maioria simples era 11. Com 11 eu tinha quórum. Então se tivesse 6-5 eu aprovava uma mudança constitucional. A maioria absoluta não é assim. Só que para eu confirmar e mudar aqui no plenário, eu tinha que ter maioria absoluta. 257 votos. Porque a maioria absoluta é metade mais um de todos do quórum total, dos 513 dos 81 senadores. Olha, aí o que é que o Centrão fez? O que é que o Centro Democrático... Foi criada uma frente parlamentar pelo Centro Democrático. O Centro Democrático começa para mudar o regimento nesse sentido. Quando alguém fala para mim, isso é interessante, né? O Brasil vai virar comunismo. O Brasil vai ficar muito bom. Eu disse, o Centrão nem deixa o Brasil ficar muito bom e nem deixa virar comunista. Essa é uma realidade, Brasil. Na hora que o negócio esculhamba, o PMDB, que é talvez o grande exemplo do Centrão, do Centro Democrático. Do Centro Democrático, ele era o líder do Centro Democrático, ele faz movimento. Né? 2 vezes o PMDB ele fez movimentos muito interessantes no Brasil. Né? Quando Itamar Franco vem com com o impeachment do Collor em 92, quem entra? Itamar Franco, PMDB, Plano Real. Sim. Quando nós temos Dilma Rousseff sofrendo impeachment, né? Temer, e que faz que consegue em 2 anos o que quase nenhum outro presidente baita governo. Para mim, da Nova República, de longe o melhor presidente. De longe, muito longe. Certo? E só não foi melhor porque teve aquele videozinho, aquele áudio lá do Joesley. Que era do Janot, né? Porque era relacionado ao Janot e do Joesley. Perfeito. Porque teria aprovado a reforma da Previdência. Mas qual é o azar? O Muro de Berlim cai um ano depois. Então toda a ideia socialista... Caiu por terra um ano depois, a gente tinha acabado de fazer a Constituição. Ou seja, se tivesse sido o inverso, sim, a gente teria um momento de consenso de Washington, a gente teria um momento de entender que isso aqui não tinha mais jeito, que isso aqui não funciona, que o socialismo, depois de 90 cai a União Soviética, que o nosso ministro da Fazenda escreve que é a grande
que é o grande poder econômico, né? Um exemplo de economia para o mundo. O Haddad tem uma tese. Tachad. O Tachad tem uma tese, tem uma dissertação de mestrado sobre isso. Então, assim, você vê o azar que nós tivemos 100 anos depois. Né? Exatamente 100 anos depois. Rapaz, eu não sabia onde você ia chegar com essa história de azar, mas pior que é um azar desgramado mesmo. Aí você pensa em Inglaterra. Ano, cara. Aí você pensa em Inglaterra. Cara, se o Charles tivesse entrado 30 anos atrás, porque a rainha podia ter morrido há 30 anos. Podia. Ela morreu com 1 milhão de anos, ela é quase uma múmia, aquela senhora. Certo? Ela tinha, sei lá, 100 anos, aquela mulher. Elizabeth. Ué, eu sou fã absoluto dela, mas assim, ela viveu muito. Ela viveu pra muito. sorte dos ingleses. Pois é, porque o Charles é um idoso. Ele não vai ter mais a mesma muito idoso já na realidade, né? Ele já está quase 80 anos. O mesmo ímpeto. O mesmo ímpeto que ele tinha quando jovem, que ele era um cara muito impetuoso quando jovem. Então, isso arrefece a situação os danos do Charles. E a Inglaterra vai ter uma rainha espetacular, cara. A sucessão inglesa está muito tranquila, um cara que não é tão bom, mas a mulher dele é tão fera, que é a Kate Middleton, tão fora da curva, que aquilo ali vai ser um sucesso absoluto para a Inglaterra. E já tem 3 herdeiros, os meninos parecem super bem criados pela mãe. Então, assim, olha o azar que os caras não têm, que a gente tem. E se você voltar para trás, aí vão ter o Alfredo lá atrás, aí vai ter o momento da Rainha Vitória lá atrás, a Elizabeth I lá atrás. As mulheres rainhas inglesas foram muito importantes em momentos muito essenciais. Churchill, no momento certo. Então, assim, Margaret Thatcher no momento certo. Entendeu? Então, assim, você tem vários. Eu sou fã demais de Churchill, sabia, cara? O cara eu sou fã espetacular. Eu sou fã da Inglaterra, né? Assim, a Inglaterra tem as pessoas certas, nos locais certos, na hora certa, em vários momentos. Mas os discursos de Churchill são um negócio espetacular. Agora, a gente falando aqui da nossa Constituição de 88, é muito interessante você perceber. Para ser ruim, eu acho que ela tinha que melhorar muito. Ela é ruim, ela é longa, ela é confusa, ela é contraditória. Ela é esquizofrênica em muitos aspectos. Então, a gente tem uma Constituição que garante o direito de propriedade, desde que respeitada a função social. Ou seja, você não tem direito de propriedade. E isso nunca tinha sido utilizado no Brasil. Esse conceito de função social, ele era pouco debatido e ele não tinha ainda aplicabilidade no mundo jurídico, nos tribunais. Só que os caras, isso não vem de agora, tá? A ideia socialista, comunista, nazista, ela não... Fascista. Eu preciso falar fascista. Fascista, nazista, comunista. Tudo junto. Fascista, nazista, socialista barra comunista, e é interessante, é importante entender isso, socialismo e comunismo é muito branding, tá? Muito mais ligado a branding do que ligado à teoria. Sim. Os socialistas e comunistas se mataram sempre. Branding é como eu me apresento, né? Isso, a marca, a forma. Na hora que o comunismo fica ruim no branding, vira socialismo. Na hora que o socialismo fica ruim no branding, vira comunismo. Então, assim, esse é branding. De vez em quando eles se chamam de progressistas também, aí é progressismo. Ou liberais. Ou liberais, roubaram o termo liberal. Lá nos Estados Unidos. Então, nessa conjectura, em 17, 18, 19, foram criadas 3 constituições, a do México, a da União Soviética e a de Weimar, na Alemanha, essa porcaria que é super elogiada. 17, 18, 19 do século passado, Isso, hein, galera? 1917, 18, 19, do século 20. E essas 3 constituições, elas tiveram um papel muito importante no que nós temos hoje. Elas inspiraram uma série de constituições horrorosas pelo mundo. Porque como eles perderam, como a ideia deles era derrotada, mas ela acaba tendo situações de sobrevivência. Porque como tem esse exemplo, a Constituição de Weimar foi a Constituição do Hitler. Só que o teu professor de Direito Constitucional não fala isso. Não fala isso. Ele vai dizer, não, que foi disfunção. Porra nenhuma, era aquela Constituição mesmo. Era aquilo lá mesmo. Isso, e assim, Hitler disse, não, essa Constituição é ótima, não precisa mudar nada dela, não. Deixa ela comigo aqui, que eu vou saber usar. Porque ela foi criada pelos sociais-democratas. Como sempre, né, os socialistas herbívoros dão espaço para os socialistas carnívoros. Sempre fazem isso. Socialista fofinho, o social-democrata é o socialista fofinho. Né? PSDB. Exato. Mas era esquerda, né? Engraçado. Uma das coisas boas desse momento político do Brasil é nós descobrimos que o PSDB é um partido de esquerda. Sempre foi. É de centro-esquerda. É a direita da esquerda, mas é a esquerda. Certo? No espectro político direita e esquerda, ele está aqui à esquerda. Tá? Não está no centro, ele está aqui à esquerda. O PT olha para olhar para eles, olha para a direita. Exato. Mas não significa que eles sejam de direita. Ele está à direita do PT. Ele está à direita do PT. Do espectro político.
E isso é importante ser entendido. E o Brasil, finalmente, entendeu. Hoje não há dúvida sobre isso. Não há né? dúvida. Porque se você dissesse que o Partido Social, o PSDB era um partido de esquerda antes, meu Deus, eu dizia várias vezes, pessoal, social-democracia no planeta é de esquerda. É de esquerda. Ela faz parte da Internacional Socialista. Isso certo? Entendeu? Então, assim, então não tem como dizer isso. E assim, isso ficou E o muito Lula marcado. chega a afirmar em 2016, desculpa interromper, ele chega a afirmar em 2016, 2006, na eleição de 2006, que pela primeira vez não teremos nenhum partido de direita disputando a eleição. Ele chega tinha a afirmar o PSDB isso. Lá, que fica bem claro para quem não se lembra. Que é o vice dele. Pronto, era isso que eu ia falar, porque aí o Alckmin sai do PSDB depois de ter dito que o Lula queria voltar à cena do crime, você lembra disso? Claramente. Quando concorreu um com o outro, Lula quer voltar à cena do crime. Agora, PSDB e PT, agora o Alckmin sai do PSDB e vai para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Que é a mesma coisa. Para ser vice do Lula. Ou seja, é a mesma coisa. A gente está tratando de absolutamente a mesma coisa. PT, PSOL, PSB, PSDB, tudo a mesma coisa. Só são roupagens diferentes. Né? São tons de vermelho, mas são todos os mesmos tons que nós temos. O momento é muito ruim, porque a gente tem uma quadrilha no poder, a mesma quadrilha que governou o Brasil de 2003 até 2016, com os maiores escândalos de corrupção que a nossa história viu. Então a gente teve mensalão, teve petrolão, eles estão de volta. Então isso é muito ruim pra gente, para o momento que a gente vive é ruim. Mas quando a gente olha para a história, cara, até ontem não tinha direita no Brasil. E agora as coisas começam a andar. Eu sou muito otimista, cara, de verdade. Assim, pensa, eu comecei a defender as ideias de liberdade em 2010, viajar ao Brasil defendendo essas ideias, falar sobre isso. Era absolutamente, na ideia de janela de óbito, era quase impossível e muitas vezes radical. Eu fui o primeiro cara que deu uma palestra liberal em diversas universidades do Brasil. Muito como a primeira vez que eu uso falar de liberalismo nas universidades. Eu vi muito isso, muito. Eu dava uma palestra chamada Capitalismo em Favor dos Pobres. Adoro essa palestra. Né? Que mostra como o capitalismo, o livre mercado fez com que as pessoas pudessem ascender, a mortalidade infantil diminuísse, o acesso à água melhorasse, né? A segurança das mulheres, em especial, em países liberais, é muito maior do que em qualquer outro lado. Você só tem homossexuais. Em países liberais. Eu sempre me impressiono homossexuais defendendo o socialismo. Sempre me impressiono. Porque em todos os regimes socialistas, todos, sem exceção, eles eram assassinados. Eles foram assassinados. Todos. Certo? Todos. Inclusive agora, você pegar Cuba, pegar Venezuela, você vai ter vários exemplos. Tem um monte de notícia, é fácil. Mesmo na grande mídia você acha um monte de notícia falando sobre isso. Eu sempre me impressiono com isso. Mulheres defendendo então o regime socialista é incrível, né? Porque as mulheres também eram estupradas em todos os regimes socialistas. Né, violentamente. Foi em regimes liberais, porque a ideia liberal é uma ideia absolutamente contra-intuitiva. Nós defendemos o menor, nós defendemos o indivíduo, nós defendemos aquele que não pode se proteger, nós defendemos a vida, a liberdade e a propriedade. Nós defendemos, e para mim não tem sentido nenhum liberal dizer que é a favor do aborto. Cara, é vida. Se eu não tiver vida, eu não tenho liberdade e propriedade. Ponto. Acabou. Ah, mas eu não queria ter um filho. Eu disse, transou, amigo. Transou. Você pode ter filho. A liberdade envolve responsabilidade. Sempre. Ah, mas tem 1% de chance lá se a camisinha der problema ou anticoncepcional problema. Sim, mas tem 1% de chance. Encare a responsabilidade dos seus atos. Você não transou? Você não teve uma relação sexual? Então, arque com a consequência dos seus atos. Né? Liberdade e responsabilidade. Você tem liberdade de fazer relações sexuais. Você tem a responsabilidade de arcar depois com a consequência. Você não pode matar arcar com a consequência disso. Como qualquer coisa na vida. Que coisa infantil de achar que a vida é pelo prazer, né? Não, prazer pelo prazer, estamos nessa. Não é prazer pelo prazer, não. Prazer tem consequências. Arque com eles. Tudo na vida tem consequência. Arque com eles. Eu, há pouco tempo atrás, encontrei o ministro Marco Aurélio em uma confraternização que estava tendo e tive a oportunidade de conversar com ele um pouco sobre o império da lei e como faz falta no nosso meio jurídico brasileiro julgadores que tenham essa noção. Cara, isso aqui é o império da lei. Não importa muito as minhas opiniões pessoais, as minhas convicções pessoais. Eu estou aqui para aplicar a lei. Aliás, o conceito de jurisdição, na minha opinião, ele está se perdendo no Brasil, porque jurisdição é dizer o direito. Dizer o direito é diferente de criar o direito em conformidade com o caso que eu estou julgando agora. Então, esse direito aqui vale nesse momento, não vale naquele outro. Não pode ser assim. É isso. É exatamente isso. E me preocupa muito, assim, isso
Eu advogo há 15 anos aqui em Brasília. O direito que eu estudei, a impressão que eu tenho é que ele morreu. Assim, está sepultado, não existe mais. E me preocupa muito que o Poder Judiciário esteja perdendo o seu respeito, a sua respeitabilidade para com a população brasileira, porque a população percebe isso. E não é só um espectro ideológico que percebe. Não é assim, se fosse um deputado de direita, ele estaria arrolado num dos inquéritos. E aí as pessoas de direita percebem isso. Não é isso. As pessoas que têm mais alinhamento ideológico com a esquerda, elas também percebem isso. Elas podem até não gritar contra isso, porque não é conveniente para elas nesse momento. Mas, de toda sorte, isso fragiliza o Poder Judiciário. Sim. Fragiliza as nossas instituições, fragiliza as decisões judiciais que existirão, continuarão existindo doravante. E cada vez mais elas têm menos respeitabilidade. O meu receio é que chegue num ponto, e eu não reputo que isso seja impossível, que a própria população brasileira fale, tem decisão judicial, e daí? Não cumpro. Não cumpro por quê? Porque eu não quero, porque não é respeitável. Esse seria um cenário muito difícil para o Brasil, e aconteceu em um determinado momento recente da nossa história, com um presidente do Senado chamado Renan Calheiros, que teve contra si uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que ele saísse da presidência do Senado, porque ele não podia estar na linha sucessória da presidência da República. Não saio. Não saio. Não saio. Venham me tirar. E era o que era o parlamento ter feito lá do Daniel Silveira. Não cabe. E era o que era ter feito com o Deltan agora. E talvez, se o Congresso Nacional tomasse a posição dele enquanto instituição, talvez o Poder Judiciário não ficasse tão fragilizado. Porque eu vejo muitas pessoas falando de demonstração de força do Poder Judiciário. E a impressão que eu tenho é que cada vez mais o Poder Judiciário está sendo fragilizado. Porque ele abre flancos, né? Se você pensar, tem um momento de inflexão nessa questão judiciária em termos de atropelo do devido processo legal, que ali é o Daniel Silveira, claramente. Né? Na hora que o Congresso teve a chance de dizer, ei, eles não fizeram isso. Eu estava lá, eu era diretor legislativo da bancada do Novo, né? Eu fundei a liderança do Novo na Câmara dos Deputados. Eu estava lá na Câmara dos Deputados, na hora que foi trazida essa visão, eu estava desesperado dentro do assim, eu com o Marcel do lado, assim, o pessoal não está entendendo não, Marcel, que o maior prejudicado de uma decisão dessa é o Congresso. É o Congresso. Se faz com o Daniel Silveira, o que vai fazer com o João e com E você não precisa concordar com o que o Daniel Silveira disse para defender as prerrogativas do Congresso. Idiotice do início até o final. Não tem isso. Mas assim, ele era deputado federal. Ele tem imunidade parlamentar. Sim. Né? Foi dado a ele direito constitucional. A imunidade parlamentar é para idiotas também. Principalmente. Porque esse cara pode representar exatamente pessoas que concordem com ele. Então, exato. Ele tem que poder dizer. Ele tem que dizer o que ele quiser. E é esse o ponto. Também tem um monte de constitucionalidade, né? A prisão em flagrante que não poderia existir, o crime era afiançável, né? Só pode ser preso em flagrante delito. Então o Supremo já tinha um entendimento claro que, por exemplo, aquele fuzil que é muito comum ser filmado nas favelas no Rio de Janeiro, aquilo não é crime continuado. Então, por não ser crime continuado, não pode prender em flagrante. É a mesma situação do Daniel Silveira. É como se já tivesse a live aqui da gente acontecendo, eu fosse deputado federal e 2 dias depois alguém dissesse, tá acontecendo. Então, por conta disso, o Flávio Dino era para estar no inquérito das fake news na hora que ele fala da urna eletrônica. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio, né? Então, o vídeo permanece lá. Esse vídeo foi exibido aqui no telão da Câmara Legislativa. Absurdo. Então, assim, tudo isso acontecendo, essa inflexão ocorreu e você vai ter outros momentos que o Congresso era para ter parado. Se o Congresso estivesse muito preocupado em se vingar do Deltan, que foi de fato aconteceu, né? Era para o Congresso ter dito, vocês viraram agora mãe de Ná, agora vocês têm previsão do que o cara poderia vir a fazer. Essa decisão é absurda. Porque ele perdeu o mandato com o acolhimento de uma tese de que ele tinha se afastado do cargo público que ele exercia de procurador para evitar processos administrativos disciplinares contra ele. Então, já que você se afastou para evitar, porque ele não podia concorrer, só para explicar para quem está vendo, ele não podia concorrer com um PAD contra ele. E aí ele se afastou. Mas não havia nenhum PAD, né? Porque não havia nada aberto. Não tinha PAD. Não tinha PAD, não tinha nem investigação aberta. Aí ele perdeu o mandato porque ele se afastou para evitar o PAD. Não, ele na cabeça de quem julgou. Ele se afastou para ter 344 mil votos para ser deputado federal. Absoluto mais poder do que ser procurador da República. E ele,
Vai por causa do pai. Pois é. Aí agora ele pode ser. Aí a minha pergunta, né? Vai abrir eleição. Eu acho que o Moro vai perder o mandato. Vai abrir eleição para senador. Nesse caso, ele já não é mais, já foi punido. Né? Não pode ter a punição não pode ser a mesma em duas situações seguidas, né? Porque ele não foi. O Deltan, ele não se tornou inelegível. Né? Ele não perdeu os direitos políticos. Sim. Ele só perdeu o seu direito a registro da candidatura. O registro da candidatura caiu. Então, Então, como ele não podia fazer registro, ele não podia ser candidato. Por exemplo, já foi punido por isso. Não pode ser punido pela legislação brasileira, pelo direito brasileiro, eu não posso ter bis in idem. Que é o caso da Dilma agora, que ela foi empichada e a ação de improbidade administrativa contra ela foi arquivada. Por quê? Porque ela já sofreu a punição disso aí. Do impeachment. Perfeito. Que deveria ser impeachment mais 18 anos. Perfeito. E nesse caso dessa situação que você vai ter do Deltan, o Deltan pode ser candidato a senador? Ele vai ganhar se ele for candidato a senador. Ele pode? Então é uma pergunta. Tem segurança jurídica para isso? Então E se ele for candidato e ele vencer, depois ele pode ser cassado porque ele estava inelegível? Como é que funciona isso? Em tese, já foi julgado. Vai ser a posteriori? Vai ser a priori? Ou seja, não é o quê, é quem. Esse é o ponto. Na legislatura passada, você teve, não vou lembrar o nome do deputado, mas teve um deputado que passou 3 anos, não chegou a ser afastado do candidato, mesmo o TSE tendo determinado o afastamento dele. Chegou nem a ser processado, chegou nem aí a comissão para disciplinar, para dizer se ele seria afastado. Então, havia uma decisão, essa decisão precisava ser validada pelo Congresso e não foi. Nunca foi nem analisada. Porque dependia do presidente determinar, pautar isso aí. Olha, não é o quê, né? É quem. Agora me diz uma coisa, mudando completamente de assunto, Escola Austríaca de Economia. Como é que isso pode influenciar o futuro do Brasil? Como é que você vê esse tipo de pensamento se disseminando na sociedade? Eu acho que já influencia, mas você está aqui, tem um monte de deputado federal que, enfim, hoje Mises é mais procurado do que Keynes em qualquer lugar no Brasil, né? É algo espetacular, assim, completamente espetacular. Você vai ter hoje deputados, tipo o Gilson Marques, deputado federal. Um grande cara, admiro muito o trabalho dele. Conhece profundamente a escola austríaca. Marcel também. Então, assim, você vai ter o Milei lá na Argentina. Você tem, eu acho que, assim, a ideia liberal do Brasil tem muita influência da escola austríaca. Muita influência da escola austríaca. Eu acho que As 6 Lições, que é o livro... Eu sou sócio da editora que publica As 6 Lições, é o nosso best-seller absoluto. De longe, é o livro mais vendido da LVM, o livro mais vendido do Brasil. Vendemos, assim... Esse livro já foi baixado no MIS mais de 1 milhão de vezes. Bem mais de 1 milhão de vezes. Certo? Então, assim, o número espetacular, hein? Que é um livro gratuito, né? A gente está de graça há anos. Tem uma edição linda que a gente tem em brochura, mas esse livro está disponível há muitos anos. Então, assim, é um livro que vai falar sobre, rapidamente, né? Para quem nunca leu, eu recomendo que sabe a pílula vermelha do Matrix? É as 6 lições. As 6 lições de Mises. Né? Vai ter capitalismo, vai ter socialismo, vai ter intervencionismo, inflação, investimento externo e política de ideias. Cara, a escola austríaca hoje, ela tem um papel fundamental nessa mudança do Brasil. A gente é muito ansioso para ver a mudança, mas não existe vitória absoluta, não existe derrota definitiva. O Instituto Mises Brasil, que começa essa terceira geração, que eu falei lá da primeira, que era o Saquaremos e o Luzias, a segunda geração, que vai ser ali na revista Visão, com o Maxud, depois o surgimento do Instituto Liberal, que está aí até hoje, que está no Rio de Janeiro, surgimento do Instituto de Estudos Empresariais no Rio Grande do Sul, os IFLs que surgem depois, mas os IFLs vão surgir pouco depois, mas esses institutos fundamentam e fundam a segunda geração do movimento liberal, que vai ter como um grande representante político o Roberto Campos. Essas 2 gerações são de cima para baixo. Sim. A terceira geração é de baixo para cima, que ela vai ter o Instituto Ordem Livre, com o Diogo Costa, que é presidente da ENAP, hoje é presidente do Instituto Milênio, o Hélio Beltrão, como fundador do Instituto Mises Brasil. Outro cara formidável. Foi uma palestra do Hélio Beltrão que eu decidi me associar ao EFL. Que legal. E o Hélio é craque demais. É um irmão para mim. Né? E o Hélio, desde 2017, ele funda o Instituto Mises Brasil. Então, cara, nós temos 16 anos que começa essa terceira geração do movimento liberal. Olha quantos deputados, quantos vereadores, quantos senadores até. Sim. Né? Com Carlos Portinho, você vai ter o Eduardo Girão. Sim. Né? Você vai ter Jorge Seife, você vai ter um parlamento com muita gente que conhece a escola austríaca muito bem, Maurício Marcon,
Outro grande parlamentar, eu não conhecia, cara. Craque. Cara espetacular. Craque foi. Aliás, o discurso que ele fez, desculpa te interromper, Rodrigo, o discurso que ele fez ontem sobre o aborto, ontem ou anteontem, cara, foi um negócio espetacular. Legal. Espetacular. Não, ele é muito bom. Em determinado momento ele pergunta assim, e como nós vamos explicar para os nossos filhos quando as drogarias se transformarem em açougues de bebês no útero das suas mães? É isso. E ele tá certíssimo. Espetacular. Certíssimo. E aí você vai ter esse movimento liberal de 16 anos, cara. Olha o que a gente avançou em 16 anos. Em nenhum desses dois, só no primeiro momento a gente teve um movimento liberal político. Nesse movimento a gente tinha um movimento liberal barra conservador, muito forte, com o próprio Olavo de Carvalho dizendo que o único livro que deveria ser lido era a Ação Humana. Desde a economia deveria ser a Ação Humana, que é um livro muito mais complexo, muito maior, que o As Lições consegue dar ali a pílula mais rápida em relação a isso. Isso faz com que as 6 lições é para leigo. Eu mesmo, que sou... meu pai é economista, eu entendia muito pouco, entendo ainda muito pouco. Mas você lê assim, você entende, você fala, caraca. Tem todo sentido. É isso aqui mesmo. Não, tem 3 livros que todo mundo deveria ler para mim. A Lei, As 6 Lições e O Caminho da Servidão do Hayek. O Caminho da Servidão. Aí se quiser colocar o filho, pode colocar Capitalismo e Liberdade, a Liberdade para Escolher. Legal. Que aí você vai ter um pouquinho de Escola de Chicago aqui também. Então assim, mas assim, sabe, é muito importante entender e conhecer esses caras. E eu acho que a Anatomia do Estado do Hoffa, que é uma brochura assim, também entende como é que o bandido estacionário foi criado. Livraço desse tamanho. Anatomia do Estado. Que vai explicar como o Estado surge. Que ele é o bandido estacionário. É bem legal, a visão muito interessante, é uma visão hoje pacífica na ciência política sobre o tema. Né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Adriano Jantur, que vai ter algumas coisas muito legais também. Vai ter muita coisa muito legais também. E eu acho que assim, essa rapidez com que esse movimento liberal começa a ter pontos políticos, né? A Lei de Liberdade Econômica foi um cara diretor de operações do Instituto Mises Brasil. Eu era o diretor legislativo, conselheiro do Mises do partido. Você vai ter toda uma turma trabalhando para fazer. Como era o nome dele, cara? O Adriano, o Gianluca Lorenzo. Gianluca Lorenzo. Estava tentando lembrar. Ele também palestrou na UFL. O Paulo Ebel. Salim Matar. Cara, que galera, hein? Salim Matar. O Brasil teve uma grande oportunidade. Cara, mas assim, tem muito tempo ainda. Tem muito tempo. Nenhuma derrota é para sempre, nenhuma vitória absoluta. Tem muito tempo ainda. O ponto é assim, nós fomos derrotados numa eleição do Executivo. Ganhamos a eleição do Legislativo. Ganhamos, com sobras. Ganhamos em vários parlamentos estaduais, deputados. Temos 2 baita governadores, o Zé e o Tarcísio. Eu acho que tem um cara do Mato Grosso que é bom também. Mas eu digo assim, em Minas Gerais e São Paulo... Grandes caras, assim, para isso. Assim, o ponto é assim, nós somos muito ansiosos. Entendeu? A gente quer tudo para ontem. E a briga não para. É um processo. Se a gente achar que a vitória foi dada e a gente relaxar, a gente perde. Não existe vitória absoluta, não existe derrota definitiva. Eu acho que é a coisa mais importante que eu falei nesse podcast hoje. Não existe vitória absoluta. E nem derrota definitiva. Você pensa, olha a visão do Lula, né? É interessante dar esse ponto. Em 1989, caiu o Muro de Berlim. Lascou para a esquerda, né? Não, porque na cabeça dele, não. Não, ele sabia que foi derrotado ali. Sabia, ele tinha consciência. Mas não é uma derrota definitiva. Ele pegou um avião e foi para Cuba. Em Cuba ele fez o quê? Foro de São Paulo. E o que é que o Foro de São Paulo fez 20 anos depois? Olha aí, América Latina. Dominava a América Latina. Toda. E aí? Toda. Olha o que o cara fez, olha o pensamento do cara. O cara entende que a guerra é cultural. Sim. E ela é, amigo. Ela é hoje, ela era ontem, ela vai ser amanhã. Essa guerra é cultural. A economia faz parte dessa guerra cultural. Mas essa briga do aborto ontem, aí alguém diz assim, perdemos, não ganhamos definitivamente. Não vai haver. Não vai haver. Não há vitória absoluta. Porque amanhã, digamos que a gente ganha esse processo, ou consiga resolver no Congresso. Amanhã já vem alguém de novo e propõe outra coisa. Exato. Não existe vitória absoluta, não existe derrota definitiva. E nesse momento da nossa história, eu acho que nesse contexto cultural a gente está avançando bem. Hoje as nossas... nós temos livros, nós temos música, nós temos institutos, tem cultura. A nossa cultura está mudando e eu acho que isso passa muito... Tem grandes players, um dos objetivos dessa turma querer travar a internet é porque os liberais conservadores controlam a internet. Sim. E quando a gente deixa um comunista falar um pouco... cara, parece... Teve um cara que discutiu até com a Renata Barreto, que a Renata não foi tão bem nesse debate, mas você deixou esse cara falar um pouquinho mais. Ele mesmo se queimou. Ele mesmo amarra a corda no pescoço dele. Ele disse, não, tem que matar mesmo, tem que fazer... não precisou falar nada, deixa ele falar. Agora, o Reagan falava isso, né? A maior propaganda contra o socialista é deixar ele falar. Agora, para a gente ir para o nosso final, o nosso pacto federativo, a gente é um país continental,
O Rio Grande do Sul é completamente diferente de Fortaleza, por exemplo, do Ceará. E nós temos muito poder na mão da União, poder legislativo, inclusive, na mão da União, e muito pouco na mão dos estados, das unidades da federação. Como é que você vê nosso pacto federativo e tem jeito? Tem um monte de liberal, na minha visão, muito irresponsavelmente defendendo essa reforma tributária, que o nosso pacto federativo já é uma desgraça, e ela dá ainda mais poder para um conselho da União arrecadar, distribuir, cobrar, arrecadar e distribuir o valor relacionado a impostos que são muito rentáveis, ICMS, ISS e IPI. Olha a maluquice disso. O Bolsonaro tinha razão nessa frase, ele tinha absoluta razão, né? Menos Brasil e mais Brasil. Né? Há muito poder concentrado nessa cidade. Né? Muito poder concentrado, especificamente no fim. Na Praça dos Três Poderes. No eixo monumental aqui. Muito poder lá. Então, assim, nós precisamos tirar poder desse Congresso e distribuir o poder nos estados. Hoje, infelizmente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal talvez seja a Câmara, aqui eu vou usar a expressão de Estado, só para facilitar, a Câmara da Unidade Federativa que tem mais poder de toda a Assembleia Legislativa. Porque é muito pouco mesmo. Porque vocês assim. têm poder municipal. A gente é vereador e deputado estadual. Exato, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque se vocês for só deputado estadual, o poder é muito limitado. Muito limitado. Né? Vamos lá, o que é a grande coisa que deputados estaduais decidem? ICMS. Segundo essa reforma, não vai decidir mais. E aí? Certo? E aí? E quando decidem coisa para atrapalhar, é fazer cartinha, para fazer coisa dentro da lei estadual, cartaz, é colocar cartaz, é prejudicar ainda mais a iniciativa privada. É isso. Certo? Essa é a minha rotina aqui. Eu sou um zagueiro aqui. Mas eu tento evitar que essas coisas ruins passem, nem sempre eu consigo. O Roberto Campos ele dizia o seguinte, né? Eu fui ao Congresso achando que faria o bem, descobri que o que eu posso fazer é evitar o mal. É evitar o mal. E assim, e é importante ter políticos. É importante ter membros liberais conservadores em posições dentro do executivo, dentro do judiciário. Né? Alguém diz para mim, quem é liberal, quem é conservador não pode trabalhar no Estado. Não são essas pessoas que têm que estar lá. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque esse pessoal entende o quanto o Estado atrapalha, o quanto ele faz mal. Então, assim, por isso há uma massa crítica muito forte em formar isso. Eu quero conservadores e liberais em todas as posições possíveis de poder. Todas elas. Certo? E também na iniciativa privada, que alguém tem que pagar, enfim, alguém tem que pagar o diabo da conta. Né? Então, como é que a gente faz essa situação acontecer? Como é que a gente permite isso? Mudando a questão cultural, avançando nisso. Eu acho que o Brasil é de direita, mas cabe a nós, às vezes, dar uma direcionada. O que acontece muitas vezes no Congresso é que os nossos congressistas querem ser de direita, mas às vezes a assessoria do Congresso, dos caras não sabe nem o que diabo é isso. Tipo assim, quando eu vou falar de escolas liberais, eu falo, tem escola de Chicago, tem escola austríaca, tem um objetivismo, tem a escola neoinstitucional, tem a nova economia institucional, tudo isso está dentro do escopo liberal. O cara, quem está como assessor não faz a mínima ideia disso. Tá? Nunca nem pegou num livro desse. Não sabe, ele é um bom técnico. Fez um concurso, o cara é um bom técnico, ele de fato sabe escrever bem, entende de legística, mas da matéria ele não entende nada. E às vezes mérito ali, e às vezes o parlamentar vai repetir uma coisa que não tem nada. É por isso que hoje eu sou diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Nós agimos como uma liderança partidária do livre mercado. A gente orienta voto, orienta votação. A ideia hoje, né? A gente está no Congresso Nacional, como estava falando aqui no começo, a ideia, né, que o Distrito Federal tenha uma frente parlamentar apoiada, do livre mercado apoiada por nós, né? O Rio Grande do Sul tenha, São Paulo tenha, e a ideia no futuro próximo abrir. Aqui já temos, eu presido a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e do Conservadorismo. Eu vou mudar o nome para transformá-la em Frente Parlamentar de Livre Mercado. E, cara, conta com a gente aqui. Será uma honra. Para que a gente possa implementar essas ideias de liberdade aqui no Distrito Federal. Infelizmente... E aqui é legal porque assim, a gente ainda consegue entrar em plano diretor, consegue entrar em municipal, consegue... Brasília tem um potencial hoje, o pessoal fala que Brasília só cobra tributos, né? O potencial hoje de tecnologia que Brasília começa a ter, de polo digital que Brasília começa a ter, eu falo isso, o pessoal surpreende. Só um dos polos digitais mais importantes do Brasil está em Brasília hoje. O Brasil tem 3 milhões de habitantes hoje, certo? Ou seja, tem um potencial enorme de crescimento hoje que não tinha, né? É um lugar que tem um polo muito rico, que é o distrito, que é o plano piloto, e um potencial enorme de sandbox, de possibilidades gigantes serem feitos. Então, assim, vamos facilitar isso, cara. Já que a gente está
perto do poder, perto do centro de poder. Vamos facilitar que esses serviços que estão ali laterais possam ir para o país. Legal demais. Para quem nos ouve e nos assiste, Rodrigo, como é que essas pessoas podem te achar nas redes sociais, enfim? Cara, eu uso o Instagram, normalmente, é a única rede que eu tenho paciência de usar, né, que é o @RodrigoSaraivaMarinho, né, eu confesso que eu estou lá no Twitter, lá, mas eu só uso o Twitter para fazer uma postagem, colocar no Instagram, porque eu não tenho paciência de usar o do Instagram para lá. No LinkedIn eu detesto, no Twitter eu não tenho paciência nenhuma, então é o Instagram. Se não acha o Instagram, é fácil. Rodrigo? @Rodrigo Saraiva, não completo, Rodrigo Saraiva Marinho. Rodrigo Saraiva Marinho. Saraiva Marinho. Site do Instituto Mises. Mises.org.br, eu sou conselheiro do Instituto Mises, site do Instituto Livre Mercado, Instituto Livre Mercado, site da Frente Parlamentar, fplm.org.br. Fala de novo devagar para a galera aí, por favor, esse último especial. Mises.org.br, institutolivremercado.org.br, fplm.org.br, que é a Frente Parlamentar pelo Mercado. Porque frentes que dão certo precisam de institutos para mantê-las vivas. Porque tu está deputado esse ano, pode ser que no próximo legislatura, espero que esteja, mas na próxima legislatura pode ser que tu decida não está. Como é que a gente mantém a frente viva aqui dentro? Tem que ter um instituto. Isso é o que a FPA fez, e isso foi o que foi o kingmaker aí a mudança que a FPA fez para permanecer e ser a maior frente parlamentar que tem hoje. Fera demais! Galera, este foi Rodrigo Saraiva Marinho, no 16º episódio de A Direita em Todas as Direções. Obrigado por nos acompanhar, não deixe de marcar o seu like aí, ou o seu dislike, né? Vai que você não gostou. E não deixe de se inscrever no nosso canal também. Um abraço, até a próxima.